Olá, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante da dor é necessário alguma reflexão. Não é um tema comum, pelo contrário, o crente vive ouvindo, falando e principalmente sentindo o sofrimento. Sproul diz num de seus livros: quando experimentamos provação, devemos pensar que tal coisa pode estar ocorrendo por causa da violação de um princípio bíblico, uma prova que vem do Senhor ou um ataque do inimigo. Mas nem sempre é fácil discernir as causas, se pecado, se teste ou inimigo. Aí ele então recomenda que podemos começar reconhecendo que Deus é soberano sobre toda a tribulação. Depois, sondamos o nosso coração para ver se há algum caminho mau em nós. Depois, nos alegramos com a sua correção, pois isso é uma indicação do amor de Deus para conosco e o seu propósito de nos levar ao arrependimento e à restauração da comunhão. Desse modo, ele molda o nosso caráter e fortalece a nossa fé. A verdade é que, de qualquer forma, tememos o sofrimento. Ninguém quer uma doença terminal, ninguém quer dor crônica, ninguém quer perder suas faculdades mentais. Uma vez que Deus fez um universo muito bom, conforme relata os capítulos 1 e 2 de Gênesis, então a morte, a doença e o sofrimento são intrusos. Estão aqui por causa do pecado. E sejam bebês, adolescentes, jovens, mães, o sofrimento não respeita ninguém. E tem mais, à exceção daqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar para consumar o seu reino, ninguém sai vivo deste mundo, não é verdade? Pois bem, vamos orar? Senhor nosso Deus eterno, vem, Senhor, confortar-nos e pela força, pelo poder da Tua mensagem, da Tua palavra, dá-nos compreensão do sofrimento na nossa vida. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Amados, quando Deus escolheu seus filhos, nunca esteve em seus planos que eles não fossem provados. Foram escolhidos, conforme Isaías 48:10, na fornalha da aflição. Deus ordenou o tempo, lugar e intensidade de nossas provações, bem como o efeito que elas terão sobre nós. O nosso cristianismo é o de padecer por Cristo. Por isso o discurso do falso profeta que considera absurdo sofrer. Mas Paulo diz o contrário, em Filipenses 1:29. Vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente crerdes nele. Por isso, irmão, se a tribulação não chegou até você, vai chegar. Se chegou, clame ao Senhor, como fez Davi nos versos 2-9 do Salmo 6. Diz ele: tem compaixão de mim, Senhor. A minha alma está profundamente perturbada. Estou cansado de tanto gemer. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. O salmista clamou e a resposta de Deus demorou até que, no versículo 9, diz: o Senhor ouviu a minha súplica, acolheu a minha oração. Para você, amado irmão, está claro que não posso terminar esse texto com ênfase no fato de que Deus atendeu às súplicas de Davi e o fará sempre diante dos nossos clamores. Pois Deus nem sempre responde às orações imediatamente. Nem sempre Ele nos alivia a dor. E nem sempre, quando responde ao que nós queremos, e às vezes nem responde. Quem frequenta a reunião de oração sabe bem disso. Nas reuniões de oração, vemos irmãos que sofrem a vida toda com filhos e netos extraviados,
no vício, na droga, no crime. Outros com doença crônica, degenerativa, sem perspectiva de cura, e cada dia que passa fica pior. Problemas financeiros, desemprego. O irmão ora dia e noite, leva as reuniões de oração e em muitos casos não vê qualquer mudança. Isso produz oração e súplica e é sofrimento que muitas vezes não tem resposta. O silêncio de Deus ele usa para nos trazer para mais perto dele, nos fazer mais crentes. É a nossa dor, ele usa para nos conformar a Cristo. Deus tem um bom propósito na nossa dor e no nosso sofrimento. Ele quer que mantenhamos os olhos fixos em Jesus. Olhar fixo em Jesus para vê-lo, como há centenas de anos antes o profeta Isaías já o descrevia no capítulo 53, versículo 3. Diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. O Senhor Jesus, homem de dores desde o seu nascimento, perseguido, vida de sofrimento, de rejeição, incompreensão, finalmente traído, abandonado, surrado, cuspido, torturado e depois de morto na cruz, o doloroso abandono da presença do Pai. Em Mateus 27:46 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Homem de dores, de sofrimento, passou por isso e o fez por mim e por você. A vida e cruz de Cristo é o foco, fundamento e eterna fonte da nossa fé em meio às tribulações. Por isso, em Jesus, encontramos consolação nos seus sofrimentos, na sua ressurreição. Amém? Amado, quando os sofrimentos chegarem, vai ver que você vai se apegar mais a Deus, vai orar mais. E quer saber? Faz uma coisa, ore muito desde já. Que o Senhor nos ajude no meio da dor e do sofrimento, nos faça mais forte em confiar no seu grande amor e nos permita aprender a sofrer, entender o seu silêncio e a buscá-lo cada vez mais em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido irmão.